Finalmente podemos dizer isso. Essa é a análise de One Piece, episódio 1000. Bom, como o vídeo de hoje é de uma análise lendária, de um episódio lendário, é um vídeo lendário, digamos assim, né? Eu não vou pedir like, não vou pedir sua inscrição, não vou pedir nada do tipo, já que eu já tô pedindo aqui, né? Mas na meiuca. Eu vou partir diretamente pra análise desse episódio aqui. Então, sem intro, sem nada, vambora para análise de One Piece, episódio 1000. Bom, essa semana eu soltei um vídeo fazendo, basicamente comentando, né, sobre o que provavelmente estaria no episódio 1000, o que teria no episódio 1000 de One Piece. E, obviamente, logicamente, eu vou aqui comentar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram e outras que não aconteceram ao decorrer do episódio, no qual eu disse lá naquele meu vídeo. Então, se você quiser ver tudo na análise do jeito certinho, como eu tinha postado antes e tudo mais, o link vai estar aqui no card, aqui em cima pra você, se você quiser conferir antes e ver tudo que eu acertei e tudo que eu errei lá naquele vídeo lá. Então assiste lá antes de ver esse vídeo aqui se você quiser, beleza? Mas bom, vamos embora logo falar do episódio. Bom, obviamente esse episódio, essa análise vai começar com uma coisa que não podia deixar de falar, que é a abertura, né? Bom, essa semana tinha vazado mesmo que teria e seria refeita a abertura We Are, que é a primeira abertura de One Piece, a primeira abertura da obra do anime, que seria refeita com todos os membros da tripulação, todos os membros novos dos Mugiwaras e também os novos outfits dos Mugiwaras em Full HD, 4K, HDR, filho, sensacional. Bom, aqui na abertura foi um dos momentos em que eu chorei logo de cara do episódio, né? Quando apareceu 1000 logs ali, começou a abertura We Are, eu não consegui me controlar logo no comecinho do episódio e caiu algumas lágrimas, estava chovendo muito forte, né? Bom, então não tem como deixar de falar isso, né, galera? Um fato muito interessante é que a gente ainda não sabe se essa vai ser a abertura definitiva daqui pra frente até o final do arco de Wano, deixando isso bem claro que não foi dito ainda se terá ou não uma nova abertura. E, obviamente, se terá uma nova abertura, se vai ser a We Are só para esse episódio 1000 em específico, em especial, obviamente vai ter aí uma análise, que eu vou fazer uma análise bem especial da nova abertura de One Piece, que provavelmente vai soltar muitos spoilers do que vai acontecer daqui pra frente na obra, como aconteceu na outra abertura, como aconteceu na abertura Dream On, que era a última agora que tava aí, que soltou muitos spoilers em relação ao mangá, coisa que não tinha nem saído no mangá ainda, foi dada como spoiler, beleza? Então vamos logo partir pro episódio em si, né? Antes de comentar da abertura. Bom, galera, falando sobre o episódio, eu vou deixar aqui uma crítica pessoal minha, uma coisa que eu achei, mas eu acho que muita gente pode também ter sentido e imaginado, mas não quer falar, obviamente, porque é uma coisa muito especial. Bom, eu vou dizer aqui que se esse episódio não fosse o episódio 1000 de One Piece, ele seria um episódio foda. Nada mais do que isso, simplesmente porque se não tivesse os flashbacks, toda aquela coisa que foi criada pelo episódio 1000 em si, por fato de ser o episódio 1000, obviamente seria um episódio com uma excelente animação, com boas coisas, bons lances ali, né? E provavelmente nada demais, eu diria pra vocês aqui, porque em si, quem leu o capítulo 1000 de One Piece sabe que foi completamente diferente do episódio 1000, não tem nem o que falar. O ponto da história é muito importante pra esse episódio e infelizmente não tem o que falar, né, gente? Esse ponto da história, Toei errou muito, porque esse ponto basicamente não era nada, era só um episódio normal. Esse é um episódio normal, mas o capítulo 1000 por si só foi lendário porque teve a luta do Luffy contra o Kaido, coisas novas, enfim, né, galera? Não tem muito o que falar, então o ponto principal, o ponto da história, o momento da história prejudicou muito o que aconteceu no episódio em si. O episódio iria ser ainda mais incrível e memorável se tivesse num ponto certo da história. Deixa aí nos comentários se você acha a mesma coisa que eu. Bom, o Sasaki logo de cara no começo do episódio foi atingido pelo antigo ataque da Big Mom, que acabou acertando pela sorte absoluta dele, que eu não consigo crer como que o Oda conseguiu utilizar um Deus Ex Machina assim, só atingiu as correntes
que ele estava utilizando, que justamente estavam lhe mantendo preso por conta da traição do Denjiro. Então, assim, sorte demais, nível extreme do Sasaki nesse momento aí. Nessa cena aqui também é muito interessante a gente poder ver e saber como que os subordinados do Kaido reagem à história de Wano. Basicamente, eles não ligam pro que aconteceu com o Oden e o que o Kaido faz ao país de Wano em si. Tanto que por conta disso, o Sasaki só fica com raiva do Denjiro pelo fato dele realmente ter traído o Sasaki, que considerava o Denjiro como o melhor amigo dele. Não pelo fato dele ser um dos retentores do Oden, e também não liga pro motivo óbvio do Denjiro de ter feito e cometido aquela traição, né? Então para ele foi uma traição em si e nada demais, nada importa. Então é bem interessante ver como os subordinados do Kaido reagem às coisas que o Kaido faz, né? Nós também temos a continuação da luta dos Minks na forma Sulong contra o Jack, e aqui duas coisas me surpreendem bastante nesse comecinho de luta aqui. Bom, primeiro de tudo, o que acaba me surpreendendo realmente é a animação, que tá sensacional, porém, pra quem assistiu, deve ter lembrado da mesma coisa na hora. Me lembrou muito o Dragon Ball Super no Torneio do Poder, na luta do Jiren contra o Goku, galera. Já que a Toei é quem faz a animação do Dragon Ball, quem fez a animação do Dragon Ball Super. Então, tá muito parecida, pareceu muito mesmo com Dragon Ball Super aí. Pra mim, nesse momento, me lembrou bastante. Até porque Dragon Ball Super também me marcou demais, hein? E outra coisa que me surpreendeu muito foi como essa luta virou de cabeça para baixo de uma maneira muito rápida. Bom, a forma Sulong dos Minks é muito forte, disso a gente sabe. Porém, eles não conseguiram aguentar e tancar a Akuma no Mi do Jack. A Akuma no Mi do Jack, a Zouzou no Mi modelo Mamute, traz toda a real força de uma Zoan ancestral, que é a resistência. Bom, nós sabemos que as Zoans dão ao usuário uma altíssima resistência, e principalmente as Akuma no Mi ancestral, a dos dinossauros, por exemplo, dão muita resistência física aos usuários. Tanto que isso se mostra na luta dos Minks contra o Jack, pelo fato dele ter aguentado o Electro muitas vezes na luta e de uma maneira muito mais aprimorada com a forma Sulong. Então o Electro dos Minks não resolveu de nada contra a resistência altíssima da Zoan do Jack. Inclusive aqui me bate uma grande curiosidade de saber como que é a forma híbrida do Jack, que deve ser bem engraçada, porém muito poderosa, já que as formas híbridas das Zoans são as mais fortes. Ou seja, vamos esperar aí pra ver a do Jack e a do Kaido também, que vai estar um nível exuberante. Logicamente, o Conde e o Duque não iriam ver os seus soldados sendo massacrados, e finalmente surgem as duas mais poderosas formas Sulongs nessa luta. Em uma noite de lua cheia, surge Nekomamushi e Inuarashi na sua forma Sulong em um visual sensacional. Que transformação belíssima, muito bem feita e muito bem animada por parte da Toei. Tanto que o próprio Jack sente finalmente a força dos Minks e a pressão dessa transformação, e tem um pedacinho da força dela. A velocidade que a forma Sulong dá aos Minks é exuberante e é muito alta, tanto que a gente pôde ver isso lá quando teve a primeira transformação da Carrot em Holy Cake, quando ela conseguiu basicamente dizimar toda uma frota de navios da Big Mom em um piscar de olhos. Bom, enquanto isso tudo rolava, o Luffy finalmente ia em direção ao Kaido, e o Zoro acabou encontrando o caminho do Luffy. Toei, eu acho que vocês cometeram um erro muito grave aí, mas eu vou deixar passar. E os dois se preparam para ir em direção ao Kaido com o Gomu Gomu no Rocket, porém logo à frente deles estavam os soldados mais fortes do Kaido. Queen King com certeza não deixariam o Luffy e o Zoro se aproximar do Kaido com tanta facilidade assim. E bom, nesse momento aqui é um intervalo do episódio, e nesse momento eu também fui muito surpreendido, e foi motivo de Zoro por conta dos Eye Catchers de One Piece. Para quem não sabe o que são os Eye Catchers, eu vou explicar de uma maneira muito simples. Como One Piece ele é transmitido na televisão do Japão, obviamente tem um intervalo, e quando tem um intervalo comercial, eles passam esses Eye Catchers, que a gente vê no episódio ali, que são as transições entre o intervalo e a volta do anime. E isso, cara, me pegou muito de surpresa, eu confesso aqui, que eu não esperava ver os Eye Catchers clássicos aqui nesse momento, com a musiquinha, com a animação e com os posters novos do Luffy, com as recompensas novas. Então eu vou dizer que, olha,
foi motivo de choro, hein? Logo após a volta do anime, o Luffy e o Zoro se reúnem com os samurais que estavam sendo atacados por Jack, um dos Numbers. E é aqui que finalmente temos a demonstração de força de um dos membros da tripulação, tirando o Luffy e o Zoro, que foram muito focados nesse arco. Bom, o Frank Shogun acaba mostrando pra gente toda a real extensão do seu poder, e com um único disparo consegue destruir um dos Numbers. Com toda certeza o Frank deve ter pego algum tipo de material especial no país de Wano, já que o país de Wano no atual momento, infelizmente e infelizmente, é conhecido pelos metais, já que lá é a terra do Kairoseki, e também da criação dos poneglyphs pelo clã Kozuki, e também das armas por conta das prisões e por conta da fábrica de armas do Kaido. Então é muito, com certeza aí, eu coloco um com certeza, o Frank deve ter pego alguma coisa em Wano e se aprimorado ainda mais. E era disso que a tripulação mais precisava, de uma demonstração de força. E na melhor cena do episódio, a tripulação inteira se junta e demonstra sua força e todos os momentos que fizeram chegar até aqui. Passando por 14 arcos diferentes, é finalmente no arco de Wano em que eles podem lutar juntos pela primeira vez. Passando por mais de 14 filmes, dezenas de episódios especiais, centenas de cenas memoráveis e também 1000 episódios. A tripulação se reúne com apenas um único objetivo: derrotar Kaido e fazer de seu capitão o rei dos piratas. E Luffy, obviamente, está indo até o One Piece. Bom, galera, falando sério aqui com vocês, esse episódio é muito especial por diversos motivos, né? Além de ser o episódio 1000 da obra e, obviamente, ser uma marca histórica pro anime de One Piece, esse episódio ele também serve muito como continuação da história para poder colocar todos os personagens e todos os membros da tripulação dos Mugiwaras em seu devido lugar, em seu caminho específico, cada um indo em direção ao seu principal oponente. Quem será que eles vão pegar? Quem que cada um vai enfrentar? Quem que o Zoro vai solar? Comenta aqui embaixo as suas apostas pro decorrer do arco de Wano. Aproveita também, se você curtiu esse vídeo, essa análise emotiva e especial do episódio 1000, no qual eu não entrei em tantos detalhes assim do episódio em si, aproveita para deixar o seu like aqui embaixo. E se você também quiser ficar por dentro de mais vídeos sobre One Piece, mais curiosidades, mais qualquer coisa sobre One Piece, aproveita também para se inscrever aqui no canal, que isso dá uma baita de uma força. Então, muito obrigado e até breve. Valeu!